Olá, depois de um pouco de descanso, estamos de volta com a segunda temporada do podcast sobre jurisdição. Podcast feito para você, estudante de direito, advogado e pessoas que se interessam pela área. Estamos de casa nova e hoje vamos falar sobre um tema extremamente interessante, herança digital. E para isso, nosso convidado é o Dr. Bruno Giampietro. Ele é presidente da Comissão de Direito Digital da OAB São Caetano, membro da Comissão de LGPD da OAB de São Paulo, apresentador do programa Cachola Digital e também especialista em direito digital e tecnológico. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, doutor Bruno. Bom, eu que agradeço, Eduardo, o doutor Eduardo, muito obrigado aí. Eu gosto de falar muito sobre esse tema, né? É um tema novo, um tema ainda que precisa ser colocado em pauta, né? Muita gente está falando, mas ainda não entrou a fundo, né? Mas é legal, vamos falar sobre esse tema aí, bastante gente vai se interessar e vai gostar. E começando, eu acho que a pergunta aí, que na verdade é importante, o que é o direito digital? Vamos lá, o direito digital, eu gosto de falar um pouco antes, né? É o direito tecnológico. Então, tudo que envolve tecnologia pode ser puxado para o direito digital. Por que sentido mudaram, né, direito digital? Para ficar uma frase mais bonitinha, ficar um tema mais bonito. Mas o direito digital engloba tudo que hoje está no mundo tecnológico, no mundo digital. Então, vai desde aí, tecnologia, né, a inteligência artificial, até o controle remoto que está na sua casa, sua televisão, que é smart, com IoT e tudo mais. E o que nós podemos considerar hoje como ativos digitais? O que seria considerado um ativo digital? Vamos lá. Hoje, atualmente, né, a gente tem muitos ativos digitais e eu acredito que no futuro vamos ter mais. Principalmente os mais básicos, né, que muita gente tem falado, né, as criptomoedas. Então, as criptomoedas, você tem um ativo digital como criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, Nano e por aí vai. Você tem outros ativos advindos da criptomoeda, que são os ativos NFT, que começou-se inicialmente com jogos, né, dentro de games, né, então você criava ali dentro de uma plataforma de games, você criava ali um blockchain e registrava ali, até criando uma criptomoeda, registrava ali por meio do blockchain, você registrava alguns itens, né, naquele game, e hoje a gente já está avançando aí com o OpenSea, com a Solano, que são plataformas de blockchain de registro, N registros, né? Só para que NFT. O pessoal possa entender, o pessoal que está nos assistindo, porque é uma linguagem muito específica, né? Quando a gente fala de digital, nem todo mundo conhece. O que é o blockchain? É uma plataforma de registro, de validação desse arquivo, desse ativo digital? Isso. Vamos pensar assim, o blockchain ele é uma criptografia, então lá atrás, em 2007 mais ou menos, né? O pessoal fala muito do Satoshi Nakamoto, né? Você não tinha uma forma de registrar ou de individualizar uma propriedade dentro da internet, dentro do sistema computacional, né? Então, quando você fazia uma cópia de um documento, todo mundo tinha essa cópia. A partir da ideia de criptografia, tentando não ser muito específico e não me alongar muito, começou-se a vir a ideia de criar uma moeda específica onde você conseguisse individualizar um documento. Então, o blockchain, vamos dizer assim, da Bitcoin, né? Iniciou-se com o Bitcoin, que é uma forma de remuneração, então, dessa possibilidade de se criptografar, de fazer um registro em blockchain, que é em camadas, né? Você individualizar um documento, e aí possibilitando criar-se uma moeda digital a ser transferida para outras pessoas como uma forma de troca. Dessa criação, começou-se a avançar. Então, viu-se a possibilidade era maior ainda. Então, a possibilidade de eu poder registrar tanto uma moeda, um ativo digital, como uma moeda digital, podendo ser declarado como um ativo digital, uma moeda digital. Eu podia registrar documentos, eu podia registrar voz, artes, N coisas, né? Então, começou-se a avançar nisso. E esse registro ele é tão particular que ele, na verdade, demonstra a validade desse documento a ponto, por exemplo, de não ter uma falsificação. E eu digo isso porque, hoje quando a gente junta em processo uma conversa de WhatsApp, há a possibilidade de a gente fazer o registro no blockchain para validar aquela conversa no sentido de que ela não foi alterada, né? A falsificação se daria anterior, né? Então, por exemplo, eu posso registrar algo que já está falsificado. Agora, a partir do momento que eu registrei no blockchain,
acredita-se ser o mais seguro, porque eu dou uma individualização àquele documento que eu estou registrando. Então, a partir do momento que eu registrei, eu não consigo atacar e alterar aquele documento registrado. Então, registrou, está ali. Porque o blockchain, né, é um bloco em camadas, né? Então, ele faz um registro sobre o outro. E cada registro, você tem, além da criptografia, uma prova matemática. Que um computador, hoje a gente tem computadores de alta potência que tem que fazer cada vez essa prova matemática ficar mais difícil. Então, esse registro, ele vai sendo colocado em camada. Para mim atacar e mudar o último registro, eu tenho que alterar todos os outros registros, falsificar todos os outros registros, invadir, né, vamos dizer assim, para chegar naquele lá e alterar. Contudo, é claro, não podemos dizer que não há uma falsidade. Claro, se eu pegar um documento falso e registrar, ele vai ser registrado falsamente. Mas a partir do momento, se eu pegar um verdadeiro, registrar o verdadeiro, a pessoa não consegue invadir e alterar aquele outro. Entendi. Né? Então tem essa segurança que até hoje não se quebrou, né? Muita gente alega até o computador quântico, né? A possibilidade de quebrar. Até agora não teve notícias nesse sentido. Então, até hoje não se quebrou essa cadeia de registros, determinando aí, vamos dizer assim, ser uma das tecnologias mais inovadoras do mundo aí, a partir dessa foi criada. Né? E contas assim, por exemplo, de redes sociais, Facebook, Instagram, contas de jogos, isso tudo pode ser considerado ativo digital ou a partir de qual momento isso pode? Por exemplo, uma pessoa que tem lá 30, 40 seguidores, há uma diferença entre uma pessoa que tem 50 milhões de seguidores? Há um peso diferente ou tudo é arquivo, tudo pode se transformar em herança digital? Pode. Eu entendo que tudo a partir do momento... É que a gente fala de herança digital, a gente tem que dividir, né? Dois segmentos, né? A herança digital financeira, né? Vamos pensar assim, um patrimônio financeiro, então um ativo digital que te gera renda, e um ativo emocional, então fotos, textos, mensagens trocadas, mensagens enviadas, então virar uma coisa mais emocional, que vira, vamos dizer, que nem o Facebook, você pode virar um memorial, pode transformar aquilo. Então, mas a partir do momento que você consegue explorar financeiramente aquilo, para mim é um ativo que pode ser partilhado, pode ser passado aos herdeiros, pode ser dividido vamos dizer assim, no inventário num matrimonial ou de companheiros ou até num inventário aí de falecimento, né? Então, temos que sempre... A tecnologia, ela é tão abrangente, hoje em dia te dá tantas ferramentas, tantas possibilidades, que cada vez você cria uma coisa nova. Então, se criando uma coisa nova, tem que se pensar nessa coisa nova e o juiz, o operador do direito, né, o advogado, o juiz, o estagiário, vai ter que enfrentar isso na realidade. Né? Porque você falando me chamou uma atenção para uma situação até, na verdade, pessoal. Por exemplo, eu tenho um Instagram desde o nascimento dos meus filhos com a ideia de que eles acompanhem todo o crescimento deles, né? E assim, num caso de falecimento, se isso se perdesse, e aí vai de encontro com a questão que você está falando, que muitos bens têm mais um valor sentimental, realmente haveria uma frustração. Né? Então, há como, por exemplo, eu já num testamento, já deixar registrado que eu quero que isso se preserve, ou que isso vire um memorial. No caso, eu não tenho uma questão financeira envolvida, mas tem uma questão sentimental. Então, assim, isso é muito relativo, né? A questão sentimental e a questão financeira, porque às vezes para um olhar do senso comum que não importa, para a pessoa importa, tem a importância sentimental. Ela né? pode, que nem uma epístola, né? Deixar a última vontade, né? Não precisa, posso fazer um testamento? Sim, pode fazer um testamento. Pode deixar as suas últimas vontades? Pode deixar as suas últimas vontades ali, né? Então eu acredito, hoje as plataformas, né? Instagram, Facebook, e claro, as futuras que possam vir a aparecer, né? A Twitter, que virou X, né? Tem a possibilidade de você deixar assim, eles já atuam já com essa ideia já de deixar ali um acesso, memorial, que nem, ou você colocar indicar uma pessoa que ficaria responsável pela conta. Você pode utilizar vamos dizer assim, da legislação brasileira para isso? Pode, por meio de testamento, epístola e por aí vai, né? Procurando sempre um profissional, um advogado, você deixa ali as informações. Quando a gente fala de uma questão emocional, né, uma questão familiar, emocional, que você falou fotos e tudo mais, fica mais fácil, né? Porque aí você fala uma conta ali do Google, né? Fotos, um arquivo ali, uma nuvem, né? Que tenha
mais documentos, alguma coisa assim, então você não vai ter um patrimônio financeiro, não vai ter uma coisa financeira, então a pessoa acho que se sente até mais tranquila de colocar no papel A intenção de que... a intenção disso e a fim de dividir, deixar ali um acesso. Agora, quando você fala de uma questão financeira, né, uma carteira virtual, né, uma wallet interna, né, dentro do computador, dentro do celular, ou uma externa dentro de uma Trezor, que aí seriam tipo um pendrive, né, seriam equipamentos que você pode utilizar. Como que você deixaria isso? Né? Porque, infelizmente, é o que eu gosto de falar, né, é uma coisa que não quero que aconteça com ninguém. Porém, pode acontecer, qualquer um está sujeito. Né? Não é vendendo seguro de vida aqui que a gente está falando, mas você pode virar a esquina e acontecer alguma coisa. Como os seus herdeiros, né? Como os seus pais, se você não tem filhos, né? Ou não é casado, como essas pessoas vão acessar uma coisa que só você tem o conhecimento. E tem também muita situação de que, às vezes, as pessoas não têm esse conhecimento, né? Então, vamos supor, de repente, um marido que ele... Vou dar um exemplo aqui, que ele, na verdade, joga com cassino e ele tem uma conta e ele ganha dinheiro e não quer falar para a esposa, não quer falar para ninguém. Por exemplo, quando chega uma pessoa no teu escritório para fazer um inventário, existe essa sua preocupação de investigação, de não se restringir só às questões que são aparentes, então uma escritura de compra e venda de um imóvel, ou de repente um carro, né, um documento de compra e venda de um carro, mas também você investiga isso, tipo, olha, como que era a vida digital dele, né? Como que ele se comportava nas redes sociais, você sabe se ele jogava, se ele tinha alguma conta. Isso também é uma preocupação hoje que os advogados, e no teu caso que trabalha com isso, você tem, e os advogados deveriam ter? Então, é o que eu falo sempre para colegas, né? Vamos pensar assim, a gente tem o feijão com arroz, né? Vamos fazer o feijão com arroz, o básico? Qual que é o básico? É o que você falou. Uma certidão, matrícula de imóvel, escritura, conta corrente, conta poupança, investimento. Então é o básico, né? Você começa a mandar para os bancos comuns ali que a gente tem, né? Você pede aquele para o juiz, até com auxílio do judiciário, puxar. Agora, se você não conversar com o seu cliente, né? A pessoa que está te trazendo, os filhos, as filhas, os pais, né? Muitas vezes, quando a pessoa não tinha filhos, né? Descendentes, ou até a esposa, né? Meira que fica, e começar a entender a situação da pessoa, você não consegue cavar, né, para entender se ela tinha que nem você falou, às vezes você pode jogar no cassino, tá bom, joga no cassino online, é proibido no Brasil, será que tem... Vamos falar a realidade, né, não adianta você tapar o sol com a peneira, tem como você acessar contas de jogos de azar, ou vamos dizer assim, com a nova legislação do projeto de lei, ou jogos de fortuna, né, jogos de sorte, né? E como que você vai pegar se ele tinha dinheiro lá? Como você vai saber? Então, você tem que ter um conhecimento, né, daquela pessoa. Então, às vezes, acessar o celular, então pedir, se não tem a senha, talvez com o juiz, se o juiz consegue ali mandar, ter um acesso, pedir para a Apple, pedir para a Samsung, e começar a acessar aquele celular, o computador, a mesma coisa. E ali você começa a trabalhar, a desvendar se tinha alguma coisa. Que nem... Vamos pensar assim, né? Se puder, coloca aqui, a gente coloca aqui. Hoje você tem contas na Steel. A Steel seria o quê? O que é uma Steel? A Steel é uma plataforma PC, né, que você pode jogar dentro de um computador, que você baixa jogos dela direto. Você pode comprar esses jogos. Esses jogos é um patrimônio financeiro. E ali você pode avançar. Então, que nem o rapaz colocou aqui, você tem aqui, ó, Community Maker, né? Tipo uma comunidade de mercado, né? E aqui você está vendendo itens de um jogo, né, de um jogo específico que você pode monetizar. E às vezes a pessoa está lá, seu cônjuge, ou seu filho, ou sua filha, está dentro de uma plataforma dessa, jogando, e ela conseguiu diversos itens, que a gente pode chamar, muitos são identificados como NFT, né, mas ela pode vender, comercializar, ela tem um patrimônio aqui de 1 milhão. Então, por exemplo, eu compro só para entender. Eu compro, por exemplo, de um jogo uma chave dessa daqui que vale tantos dólares. Essa chave eu posso revender ela. Pode dependendo da dinâmica do jogo, ela passa a valer mais e eu posso vender ela por um valor maior. Ou seja, eu venho a falecer, eu tenho isso daqui, eu tenho um patrimônio dentro dessa conta de X, entendeu? Então, isso a gente está falando de itens dentro de um jogo, ou dentro de vários jogos, né? A gente tem a conta do jogo também, uma pessoa que tem várias contas que ela pode vender, né? Então, aqui, por exemplo, aqui na Steam, né?
A Steam ID, ela te auxilia, por exemplo, você fazer uma mensuração. Eu ponho o ID ali da conta e aquele calcula para mim o quanto que vale aquele perfil. Então, por exemplo, eu tenho lá um perfil onde que eu tô jogando, vou falar os jogos antigos aí para não dar um copyright, né, que eu falo, né, não dar um problema. Eu tô jogando Doom, eu tô jogando Silent Hill, tô jogando algum jogo ali que dá Diablo, que tem. E ali eu consigo alguns itens mágicos, alguns itens, vamos dizer assim, fora ali, que são raros dentro do jogo. Ou eu tenho uma conta que eu avancei muito, eu tenho um nível lá em cima, e eu jogo contra os jogadores. Isso também tem um valor econômico. Tem um valor econômico, nível da conta, do jogo. Então, isso é um patrimônio digital, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma certa idade, nem sei como que é, mas pegar nossa idade, nossa geração de 30, 40, 50 anos, isso já é uma realidade. Quem não mexeu com PlayStation, né? Hoje PlayStation 5, quem não mexeu com uma conta no Xbox, quem não tá. Então, isso tem uma evolução, né? Isso é um patrimônio, aí vai ser discutido. Uma herança, faleceu, vamos colocar quem vai receber esse patrimônio, como que eu vou apurar esse patrimônio. Vou fazer o feijão com arroz, então o que eu sempre indico para os colegas, né? Faça o feijão com arroz, mas investiga também, conversa, mas só isso. Porque às vezes você tem ali um patrimônio gigantesco guardado que passou batido. A família não sabe, né? Não sabe, tá lá. Às vezes tá jogado no lixo, vamos Às dizer vezes a assim. esposa acha que a pessoa só joga videogame, né? Então, não considere isso. Porque hoje a gente tem diversas situações, né, que são exploradas até por digitais influencers, né? Tem até eu pedi para ele colocar o vídeo, né, que a gente fala, né, que é um patrimônio enorme. Então, contas aí que vale, que nem aqui a digital influencer, ela fala, deletei a conta de um jogo do meu companheiro, do meu boyfriend, né, do meu namorado, da NBA 2K, né, que valia 400 mil reais, né, é claro que eu acredito que o que ela fez aqui é mais uma que a gente fala phishing, né, para chamar público para a página dela. Então ela tá chamando gente ali para assistir, para gerar uma repercussão na internet, que gerou uma repercussão, mas você viu que é editado, então tem uma edição por trás ali, tem tudo uma coisa. Sim, vai não estar livre, não. Não está livre disso acontecer. Uma pessoa num estado de nervos e realmente fazer, né? Então hoje o advogado ele tem que ter uma relação, ele tem que ter um olhar diferenciado, não só legal, né? O juiz também, né? Eu falo, operador do direito como um conjunto, promotor, juiz, procurador, porque você tem patrimônios ali que vamos pensar que está no íntimo, né? Tá em casa, né? Tá guardado ali, que só quem tá no íntimo consegue ver. Então, aquele cara, tá sempre com fone de ouvido, jogando videogame, é um streamer, né? Um jogador, é um gamer. E até onde isso é positivo? Né? Então, isso não tem um valor econômico, né? Passa a ser só uma brincadeira, e passa a ser uma brincadeira para um patrimônio. Isso. E legislação? Qual é a legislação hoje que ampara essa questão do digital? Vamos lá, por exemplo, quando a gente fala em digital, né? Hoje o pessoal pensa muito, não tem uma lei específica para herança digital. Não tem. Para herança digital não tem. Então o operador do direito ele tem que achar lacunas, né? Então, por exemplo, a gente tem a lei de softwares. A lei de software fala de aplicativo, aplicações, vamos dizer assim, softwares que podem ser negociados. Essa lei já é antiga, já pode ser utilizado? Tem que ver para caso a caso. Você tem aí a regulamentação da internet, o Marco Civil da internet, né, que veio depois. Já mostra de uma outra situação, a questão de redes sociais, hoje utilizada muito o Marco Civil, você vê que alguns juristas estendem, né? Então, por exemplo, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, né, regulamentou agora as eleições, a questão de uso de inteligência artificial, de fake e tudo mais, né, baseado, estendendo um pouquinho tentando ali atingir ali o Marco Civil da internet, outras legislações correlatas, né. Você tem depois aí a questão de dados, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que vamos dizer assim, quando você pensa em questão do consumidor, o código
consumerista já trazia ali, se não me falha a memória, acho que artigo 40, 43, ali, dentro dos artigos, a questão de você utilizar esses dados, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio dar uma regulamentação abrangendo não só o consumidor, mas até um outro público, uma forma mais ampla, né? Então, ficar mais específica ali quando você fala de dados digitais, né? Então, hoje você não tem algo que fala, ó, o que é herança digital, né? Então, vai pelo simples. Código Civil, né? Ó, começa ali a parte de sucessão, parte de herança, e aquilo é a forma de você trazer tudo. Então, você utiliza, excelência, não está falando que isso é uma herança. Não, é uma herança, é um patrimônio, né? Uma divisão. Eu tenho fotos, por exemplo, pessoais minhas, né? Da minha filha, da minha família. Isso é um patrimônio afetivo, vamos dizer assim, é um patrimônio emocional. Minha filha não pode ter acesso às fotos? Então, ela, por meio de um advogado, vai lá, vai notificar, por exemplo, no caso, a minha nuvem na Google, notificar a Google para ela poder ter acesso. Tem livros escritos meus lá dentro? Tem artigos, tem livros, coisas que às vezes eu nem publiquei. Não pode ter esse acesso? Não pode virar um patrimônio pós-morte? Né? Ela não pode publicar um livro meu pós-morte? Então, às vezes, ela tem um livro meu lá que ela quer acessar e quer publicar. Pô, meu pai não publicou esse livro, eu quero publicar. Eu gostei dessa obra. Pô, isso é um patrimônio, né? Tem N coisas, né? Tem e-mails ali que eu redigi, a mesma coisa. Não quero ter esse e-mail que ele mandou para minha mãe aqui, que eu quero guardar, uma carta. Que é uma correspondência, né? O que é uma correspondência? Uma carta, né? Uma carta, o e-mail pode ser uma carta, pode ser considerado uma carta. Uma mensagem de WhatsApp, uma carta. E N coisas, né? A inteligência artificial está chegando cada vez mais forte, né? Qual a correlação? O que você acha que pode acontecer daqui para frente com todo esse movimento tecnológico? Vou dar um exemplo, né, do que aconteceu com o Robin Williams, né? O Robin Williams, ator famoso, ele faleceu em 2015. Antes de ele falecer, ele deixou um testamento. Por isso que eu falo que não é uma coisa nova, né? É uma coisa nova porque deu a inteligência artificial, junto com a mídia, deu um foco, né? Mas ela é uma coisa já antiga, já. Então, o Robin Williams colocou no testamento dele de forma explícita, não quero o uso da minha imagem e da minha voz durante 50 anos. Já prevendo, e já sabendo que isso era uma possibilidade. Hoje, a gente vê com a inteligência artificial que essa possibilidade está gigantesca. Dá para a pessoa utilizar de diversas formas isso, né? Tanto que muita gente está dando golpe, né? A gente tem golpes aí sendo dados, tanto na internet, de pessoas utilizando ali a imagem do Neymar, a imagem de atores famosos, né? De atrizes e atores famosos, ali falando, o cara saindo do carro lá, é o Bruce Williams, né? O cara saindo lá, é o tal pessoa. E na verdade não é só uma inteligência artificial que coloca aquela imagem ali e ajeita tudo para a pessoa sair. A mesma coisa da voz, né? A pessoa fala e modula a voz. Então isso vai ser gigantesco, né? A que ponto vai chegar isso? Como a sociedade vai regular isso? Olha, fala muito difícil de regular. Vai ter que sempre ficar ali junto com as plataformas, sempre ficar investigativo. O trabalho da polícia vai aumentar, então operadores ali na parte criminal vai ter que atuar mais, vão ter que ter uma delegacia especializada para isso. Eu acho que já tem, mas vai ter que ter mais recursos, vai ter que ser direcionado. Então, os gestores públicos vão ter que pensar nisso como uma situação de calamidade, vamos pensar uma criminalidade, porque cada vez está evoluindo mais. E como a gente, operadores do direito, vai pensar isso voltado para o nosso cliente, por exemplo, numa herança digital ou numa partilha digital? Da mesma forma. Se é uma pessoa famosa, vou dar um exemplo, o Mussum, né? O Mussum é explorado, tem a cerveja dele, tem tudo mais. Então, o que pode ser trabalhado isso, por exemplo, ele ou os familiares dele na internet ou no mundo digital? Pode fazer um filme onde uma pessoa vai, vamos dizer assim, por meio de inteligência, vai atuar como se fosse um Mussum. Ou eu, por meio de inteligência artificial, posso criar um filme digitalmente, né? Que hoje já dá para você criar imagem, dá para você criar coisa, e criar um filme como se fosse um filme do Mussum inédito. Então, essa possibilidade? Há a possibilidade de muito mais coisa? E aí chega o parâmetro legal, né? Se deixar um testamento hoje,
no caso do Mussum, imagem, tudo mais, 70 anos, direito autoral. Mas se eu sou um ator hoje, sou um artista, sou um digital influencer, e eu faço um testamento, eu posso colocar esse limite, ó, não quero que utilize minha imagem, não quero que utilize minha voz, quero um limite nessa situação, ó, não quero nenhum filme, né, com a minha imagem ali. Uma legislação específica é, assim, é inevitável que isso em algum momento vai haver, né? Até por conta da dinâmica que se vem empreendendo em relação a essa situação. O Brasil está atrasado em relação a outros países nessa questão de legislação, do ponto de vista do olhar para essas questões tecnológicas, né, voltadas ao direito? Não acho que o Brasil está atrasado, né? É claro que a legislação nunca vai acompanhar a evolução tecnológica, né? Sempre vai ficar ali um pouco a desejar, né? Porque você nunca vai atingir, né? Eu falava, em 2015, quando a gente falava em drone, ainda estava aquela coisa, drone, o que é drone? Hoje você tem profissionais que atuam com drone. Então você contrata um profissional para filmar a sua festa. E ele está usando um drone. Então modificou-se, né, o formato. A gente já tem discussões de profissionais ou de drones profissionais para entrega de comida. Então já tem países aí já entregando comida. Aí eu fico pensando, né, aí que eu falo, se você é um legislador, você tem que sair um pouco fora da caixa, né, daquele anseio da sociedade, e falar, o que a gente pode regular hoje? Então uma dica hoje que eu falaria, vamos regular o tráfego aéreo de drones. Mas não tem tráfego. Não, vai ter. É o futuro, vai ter. Você vai estar na sua casa e vai chegar a pizza por meio de um drone para você. E se esse drone cair na cabeça de alguém? Aí você vai ter que pegar a lacuna. Qual que é a lacuna? Vai para o Código Civil. Né? Então, você vai para o Código Civil, processo civil, parte criminal e tudo mais. Né? Então, mas a gente já tem que pensar no tráfego aéreo de drones. Já se fala em chip cerebral, né, também. Já se fala em chip cerebral. E essa pessoa que tem um chip cerebral, ela vai participar de um concurso público. Como que vai ser? É a mesma coisa de um ponto, vai ser colocado como se fosse um ponto. Ele está utilizando um ponto, então ele não pode utilizar o chip, né, não pode fazer a prova, ou ele vai poder fazer a prova, mas só que ele vai estar à frente dessas pessoas. Então, enquanto a gente está discutindo o acesso, a cota para tal pessoa, para tais pessoas, para tais núcleos, se você pensar, se você for lá para os Estados Unidos e colocar um link, né, um chip, né, me fugiu o nome do Elon Musk, né, na cabeça, você virou um ciborgue, você acessa ali a internet. A gente vai falando de óculos, né, você tem hoje óculos, já saiu o óculos aí da Apple, mas se você pensar no chip, você já não precisa nem mais do óculos, né, você já tem você coloca uma lente, o próprio chip já consegue ali por meio do seu cérebro já te mostrar a imagem que você vai acessar. Tem a questão, você falando dessa questão eu não entendo tanto, né, da questão da inteligência artificial, mas eu sei que tem o mundo meta, né, onde as pessoas compram casa, onde as pessoas compram, sim, né, metaverso, isso metaverso, também é um patrimônio digital. Isso já é uma realidade? Já é uma realidade bem fatídica, né, bem forte, né. Hoje você tem games, né, você tem jogos, que eu falo que o metaverso seria uma ramificação de jogos, né, então você tem ali Roblox, você vai tendo me fugiu, pessoal, desculpem, mas Roblox, né, você tem outros metaversos, né, que já tem hoje no mercado, que a pessoa entra, ela pode ser um jogador ali, né, um indivíduo ali, e ela pode adquirir terrenos, ter espaços. Você já tem metaversos, principalmente cresceu-se muito com a pandemia, onde a pessoa pode fazer essa reunião ou esse podcast com avatares. Então ele pode ter um espaço dentro do metaverso, ele pode estar dentro de um jogo, dentro do espaço próprio, baixar um sistema, e ali, se tiver um público muito grande, né, que nem vamos pensar aí, o Facebook, um público acessando muito tempo isso daí, e entrando ali por meio de jogos online, ou computadores, ou óculos e tudo mais, você vai criar um fluxo de pessoas, e você pode anunciar ali naquele lugar. Você pode montar uma loja, a pessoa pode entrar, pode jogar, pode comprar. E tem uma realidade, vamos pensar assim, tem aquele filme Play Number One, né, Jogador Número 1, né, do Spielberg, né, que mostra ele colocando óculos, colocando todo o equipamento, e ele vai pro jogo.
e aí ele tem uma interação, que ele vai para um lugar onde que ele consegue interagir com outros jogadores ali, que é como se fosse uma avenida paulista, vamos pensar assim, do game, e ele consegue entrar numa loja e adquirir coisas. Itens tanto para o jogo como itens físicos. Que até se você pegar o jogo, esse filme, ele compra uma roupa ali dentro do que ele adquire de patrimônio dentro do jogo, ele adquire uma roupa que chega para ele fisicamente. E aí ele utiliza aquela roupa para melhorar a jogabilidade dele. Então são N possibilidades, né, N formas de você pensar em patrimônio digital. E você, assim, está à frente dessas questões, você acha que o Poder Judiciário está preparado para isso? Os juízes, eles estão preparados para esse momento que a gente já está vivendo e com certeza vai viver isso de uma forma mais intensa nos próximos anos? Não digo assim 100% preparado, né? Claro, estão tendo que enfrentar a realidade hoje, sim, cada vez mais. Né? Hoje a gente tem uma realidade muito dura na questão de pirâmides financeiras, né? Que utilizam-se muitas vezes a ideia de ganhos positivos, ganhos altos com criptomoedas e acabam pegando certas pessoas ali, dando o golpe, né? Que a gente fala, né? O estelionato financeiro, que a pessoa vai pensando, pô, aquele cara teve dinheiro, aquele outro teve dinheiro, pô, tá dando muito dinheiro, né? O pessoal tá ganhando muito dinheiro, muito recurso, e acaba aplicando um dinheiro, mas na verdade é um sistema de pirâmide, né? E você tem aquela realidade de pessoas que investem mesmo, né? Então, investem, contratam outros traders, que nem eu tive casos nesse sentido no escritório, você não pode chamar de trader. Não, é um trader, ele tá mexendo numa bolsa que só não está regulada por um órgão brasileiro, né? Ele é um trader de criptomoeda, ele é um investidor em criptomoeda que pode gerenciar outras carteiras. Então, a palavra trader se adequa a ele. Mas o juiz não está entendendo isso ainda. Ele não entendeu esse jogo. Peraí, você entrou no risco financeiro. Agora, você que não soube fazer a sua análise, você que não contratou um profissional, eu falo, precisa ser um advogado? Não precisa ser um advogado, mas você precisa procurar um profissional. Que o brasileiro tem muito daquela do fio do bigode, né? Muito do papo, né? Não faz um contrato. Pô, se eu estou contratando um cara para gerenciar um dinheiro que é meu, então eu quero saber como que funciona esse sistema. Então eu vou me especializar ou vou procurar um profissional especializado para me dar uma orientação, um terceiro que possa fazer um contrato, que possa analisar, pesquisar se aquela pessoa que está recebendo investimento é de verdade, não é de verdade. E não tem que ser um terceiro linkado a esse indivíduo. Pelo menos um terceiro externo. Vamos analisar isso aqui, vamos tentar ver. Se cair, pelo menos eu caio no golpe junto com um advogado, né? Uma pessoa que consegue me orientar. Mas você vai tentar buscar essa segurança, pesquisar na internet, ter um feedback, né? Deixa eu pesquisar essa pessoa na internet. Tem reclamação dele? Não tem reclamação? Tem processo? Não tem processo? Então você tem que fazer um levantamento legal sobre isso. Nós falamos muito sobre herança digital, mas inevitavelmente tem aquelas questões também das dissoluções das uniões, né? Então, um divórcio, uma dissolução de uma união estável. E aí eu queria colocar um exemplo aqui para que a gente pudesse trabalhar um pouquinho e você elucidar isso. Vamos supor que eu seja casado, né? E de repente a minha esposa virou uma influenciadora de sucesso, com mais de 50 milhões de seguidores, faz publicidades, ganha dinheiro com isso. Havendo o divórcio, havendo a dissolução da união estável, eu tenho direito a isso? Qual é o teu entendimento? Né? Qual é a minha participação dentro desse movimento digital do meu companheiro ou da minha companheira? É claro que a gente vai analisar caso a caso, mas eu entendo que sim. Porque, em que sentido? Enquanto um estava fazendo... vamos pensar, é o comum, né? Enquanto um está trabalhando, o outro estava cuidando da casa. Enquanto um estava cuidando da casa, o outro estava começando uma empresa. Então, eu entendo que um digital influencer, uma digital influencer, né? Homem ou mulher, ou até a gente teve o caso aí da pequena, né? Que hoje não é mais pequena, né? Esqueci o nome dela. Maísa. Isso, Maísa, que os pais geriam, né, o patrimônio financeiro dela, devido às novelas e tudo mais. Então, até onde isso é partilhável, né? Então, eu entendo, por exemplo, como você falou, vou pegar o seu exemplo, uma digital influencer. Enquanto o esposo, o companheiro trabalhava, cuidava do lar, ela se focou em criar essa empresa, que é uma empresa, mesmo que é utilizada a imagem dela, sim, mas é uma empresa. Ela se focou em criar esse conteúdo digital
que acabou teve essa repercussão gigante. O companheiro tem direito? O esposo tem direito? Tem, eu acredito que tem. Ele ajudou a construir aquilo. Agora, a partir da ruptura para frente, beleza, aqui é dela. Mas a partir da anterior à ruptura, até aquele período, é dele também. 50%, vamos dizer assim no caso, é dele. Então deve entrar na partilha? Sim, deve entrar na partilha. Se ela falecesse, ele teria direito a gerir essa rede social, esse ambiente virtual que ela criou? Sim, teria direito. Essa é uma empresa, sim, ela é uma digital influencer, faleceu. Tanto o filho como a filha, os herdeiros, né? Se ela não tivesse filhos nem filhas, os pais e o cônjuge, né? O companheiro, teria direito a gerir isso, aquilo, viraria uma empresa? Sim, teria direito. Se daria certo ou não daria certo, colocando uma nova pessoa, colocando uma outra forma, outra situação. Porém, eu entendo que é uma empresa. Aí tem que ser explorado, porque economicamente está sustentando. Né? Em qual momento que eu devo começar a pensar nessa questão? De deixar a herança digital, de pensar nisso. E o que eu devo fazer? Eu penso assim, vamos começar a pensar. Né? Já é comum, né? Eu vou começar a investir em ativos digitais. Então, vamos pegar um exemplo aí de quem quer investir em bitcoins. Então, essa pessoa que vai investir em bitcoins, ela vai se cadastrar primeiro numa corretora de valores, vamos pensar assim, uma corretora de criptoativos. Então, você tem a Binance, né, ou Binance, depende de como você quer colocar, se é portuguesar ou não. Mas vamos lá que a gente tem a Binance, tem a Foxbit, tem a Bitcoin Trader. Aí eu estou fazendo um jabá para eles, depois você cobra deles, viu, Edu? Mas, por exemplo, você tem essas empresas que são corretoras de criptoativos. Você vai investir nela. Então, na hora que você vai investir, você vai depositar um capital. Nessa questão de corretoras, você vai manter a sua chave privada, né? Vai ficar com a corretora. Então, você só vai ter uma chave pública para você poder mandar o dinheiro para eles. Né? Mas a partir do momento que você começou a investir nessas criptoativos, você quer tirar dessas corretoras de criptoativos e colocar numa carteira sua, que seria o quê? Uma carteira dentro do computador, do celular, ou uma carteira externa, que a gente fala, né? Uma wallet externa. Você vai ter uma chave privada, então você vai ter duas chaves. A chave privada, que é uma coisa que você não pode passar para ninguém, senão as pessoas podem roubar, e uma chave pública. Se a pessoa está se esmerando e conhecendo esse meio, vamos dizer assim, ela vai ser sempre orientada a guardar, anotado, as keywords, né, que são as chaves, né, as palavras-chaves, para ela poder acessar aquela carteira frente a perder, frente a sofrer alguma coisa. Além, claro, das senhas e da chave privada. Então, hoje em dia você tem na internet, por exemplo, vou fazer até um jabá de um colega meu, que é da CryptoBR, que é o Jefferson, ele tem já venda de placas onde você consegue anotar essas keywords. Então você compra uma placa, anota, guarda, põe num cofre. Entendi. Então a partir do momento que você começou a pensar nisso, você começou a investir, você começou a explorar esse meio, é o momento de você até pensar num testamento. Entendi. Entendeu? Procurar, isso vai ter um valor. Por que eu vou pensar nisso? Meu amigo, o Bitcoin é de 2007. Quem tem um Bitcoin de 2007, que não custava nada para minerar, valia 0,000, nem isso, né? Foi trocado acho que foi 11 Bitcoins, foi trocado por 3 pizzas, né, que o cara aceitou. O cara que tem 11 Bitcoins hoje está com patrimônio aí de 2 milhões para frente. Então é uma coisa que pode dar dinheiro. Não estou falando que vai dar, mas pode valorizar muito. Então, às vezes, você pensar nisso, em deixar esse patrimônio, comprei, mas deixei lá. Tá, pega, anota, coloca num lugar, faz um testamento, porque daqui 1, 2 anos, 3 anos, você vem a faltar aqui, esse patrimônio pode ser milionário. E aí seus filhos vão poder usufruir, sua esposa, sua companheira, seu companheiro, por aí vai, né, seu esposo. Né? Então, é importante pensar nisso. Mas eu não quero deixar nada para ele. Tá bom, filho. Mas deixa anotado, né? Mas é um mundo à parte, né? Assim, do senso parte, comum. E assim, é bom a gente conversar com um especialista como você, que, sem sombra de dúvida, deu uma aula aqui sobre essa questão da tecnologia digital, da herança digital. Pena que a gente está acabando o podcast.
Queria, na verdade, se você quiser deixar algum recado, alguma dica para quem quer trabalhar com isso, né, para os advogados que querem se especializar e também aproveitar para deixar suas redes sociais, o seu contato, né, porque não é todo dia que a gente encontra especialistas nessa área que tem o conhecimento que você tem. Sempre tomar cuidado sempre com os aventureiros, né? Então toma cuidado aí que o mundo, infelizmente, está sendo mais fácil você dar golpe, né? Então sempre especializar, né? O que eu sempre deixo um alerta aí para os colegas que estão querendo se aventurar é estudar, pesquisar, analisar. Chegou um caso no escritório, procurar pessoas que tenham conhecimento nessa área, né? Para poder orientá-lo, né? Ajudá-lo, que até eu vou falar, não é 100% que eu conheço, né? Eu procuro, às vezes, alguém que tem um conhecimento, não só na parte jurídica, mas alguém na parte tecnológica que tem um conhecimento mais avançado. Né? Porque precisa também ser algo interdisciplinar, né? Não depende só do advogado, tem a questão da tecnologia também, né? Então é muita coisa, porque como você vai analisar um software, né? Tipo, aquele código daquele software. Muita gente fala uma coisa rapidinho só para adentrar, mas falam que um código, por exemplo, é como se fosse um livro. Então ele é registrado com direito autoral. Então já muda já. Uma foto, ela tem uma linha de códigos, são vários códigos ali que dão a foto. Né? Você vê a foto, bonitinha, que é essa imagem. Mas essa imagem, se você pensar, ela tem um monte de códigos ali anotado para formar a foto. Então, você buscando sempre um profissional de outra área pode te dar uma luz melhor. Como que eu chego ali, como que eu acesso ali. Até o juiz, isso, promotor, juiz, delegado, qualquer operador de direito, é importante saber. E o operador de direito, eu também falaria tenta ter a mente aberta, né? Vamos analisar de uma forma mais aberta. Como que isso se encaixa? Né? Onde que está se encaixando? Né? E ali, precisa atender seu cliente, tentar tirar o máximo de proveito ali da informação e parar um pouco para pensar. Falar, o que tem aqui? O cara jogava muito videogame, era um cara folgado. Era um preguiçoso, né? A esposa chega já passando... Esses preguiçosos pode ter um milionário, né? É um cara que tava com uma conta milionária, ela não sabia. Um exemplo, entendeu? O cara não saia da frente do computador. Mesma coisa. Né? Então tem que pensar um pouco fora da caixa, porque hoje a realidade é outra, né? O mundo é outro, né? Só no preto e no branco, né? Não no papel, né? No registro do cartório. Tanto que a gente tem cartórios hoje que utilizam blockchain, por exemplo, para registro. E começar a analisar de uma forma mais sensata, sem viés, sem julgar, né? Vamos pensar, será que esse cara tem? Será que ele tinha alguma coisa? Faleceu? Será que não tinha? Vamos analisar, vamos pegar o celular, vamos pegar as informações, mensagem do WhatsApp, e por aí vai, e tentar analisar. Redes sociais. Pode me chamar lá, tem o Cachola Digital ainda está ativo, né? Pode entrar no Cachola Digital, é uma coisa mais fora do direito, né? Um mundo um pouco mais aberto, né? Não estou alimentando muito, mas pode entrar. Tem minha rede social, que é Bruno Jean Pierre Gissoni, e tem o ADV Bruno Jean Pierre Gissoni, que pode entrar lá e pode me adicionar. Celular, DDD 11 94 786 9110. Aí o WhatsApp, pode chamar lá, que é o WhatsApp do escritório, e qualquer dúvida, colegas, doutor, me explica, me ajuda, me oriente, pode entrar. Quem não quiser... É bom ter um colega desse do lado, hein? Porque, pelo amor de Deus, é um assunto tão complexo aqui que eu estava prestando atenção, mas é um mundo à parte, realmente, né? Quero fazer um testamento, quero saber como me proteger, ou cair num golpe, eu fiz alguma coisa, também pode chamar que a gente dá uma orientada lá. Maravilha. Eu queria agradecer você ter aceito o meu convite. Assim, sem sombra de dúvidas, começamos esse podcast com o pé direito, com uma explicação brilhante sobre essa questão digital, herança digital, direito digital. E quero novamente que mais para frente você venha para falar um pouquinho mais desse assunto. E infelizmente estamos acabando aí o primeiro episódio da segunda temporada do podcast sobre jurisdição. Quem não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, acompanhe o nosso conteúdo. Nós vamos lançar os recortes aí nas próximas semanas, né, no Instagram da EVI, que o podcast é uma realização EVI Sociedade de Advogados, e espero vocês aí no próximo episódio.